Oi, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Essa semana nós estamos iniciando o PET volume 2, tá? Se você ainda não enviou as atividades do volume 1, peço por gentileza que me encaminhe o quanto antes, para que eu possa estar analisando, tá? Meu e-mail está no Facebook da escola, tá? E podem me mandar também pelo Messenger, tá? Que aí eu vou avisando vocês se eu recebi. Essas atividades é importante vocês me enviarem, porque eu vou vendo quais são as dúvidas, o que não entenderam, para que assim que a gente retornar, eu possa fazer a correção presencial com vocês, tá? Então vamos lá para a primeira semana do volume 2, tá? O tema central que o PET trabalha são os conceitos geográficos na questão dos conflitos contemporâneos, ou seja, na questão dos conflitos atuais. Então, o texto de vocês é um texto que traz conceitos, né? O texto vai explicar para vocês o que é uma nação, né? Quando se fala assim, a nação brasileira, o que quer dizer a nação brasileira, né? De forma geral, a nação brasileira são as pessoas que formam o Brasil, né? A gente percebe esse sentimento nacionalista de nação em época de Copa do Mundo, né? Por mais que você não goste de futebol, você veste sua camisa amarela, você reúne todo mundo e vamos lá. É o sentimento de nação, né? A nação brasileira que veste a camisa, que defende o seu país, tá? Traz também o conceito de território, que é a área que esse país ocupa, tá? Na sequência, ele define país. O Brasil é um país, mas o que é um país, né? Um país é um estado que tem as suas leis, que tem um representante, que defende os interesses de uma nação que ali reside, tá? O texto ele vem mais explicadinho, mas de forma geral seria dessa forma que eu estou explicando para vocês, para facilitar a compreensão, tá? Depois, ele traz quais são as funções, né, de um estado. O que esse estado pode e não pode fazer? Quais são os direitos e os deveres de quem vive nesse país, tá? Nesse estado. Depois, ele traz também o conceito de governo, que é importante a gente conscientizar do conceito da palavra, né? O Brasil é governado por um presidente. Então, quem são esses presidentes, né, pelos quais o Brasil já teve? O que eles representam, né? Qual é o objetivo de se ter um governador, de se ter um presidente, né? Esses conceitos eu quero que vocês tenham claro na cabeça de vocês. São conceitos que fazem parte da nossa vida. Nós fazemos parte de um país, nós ocupamos um território. Dentro desse território existe uma nação, que são as pessoas que fazem com que esse país exista, né? Que faz com que a economia aconteça, tá? Então esses são os conceitos que o PET vai trazer na primeira semana para vocês, tá? Aí começam as atividades. A primeira atividade é o que significa viver em sociedade. O que você entende por viver em sociedade? Você vive em sociedade ou você não vive em sociedade? Se tiver dúvida, procure o significado da palavra sociedade, né? Olha para vocês verem a importância de você entender os conceitos, porque você faz parte dele. Você realiza as suas atividades em sociedade, tá? A segunda questão é para você definir e dar exemplo do que é nação, do que é território, em pequenas palavras, o que você entende por esses termos, e dá sempre um exemplo deles, tá? A questão número 3, ela traz 5 mapas, né, mostrando toda a história da formação do território brasileiro, desde lá do Tratado de Tordesilhas até a formação do território brasileiro como ele é hoje, dividido aí em 5 regiões, tá? E as atividades 4 e 5, elas estão relacionadas à interpretação desses mapas, tá? O que faz com que as fronteiras de um país recuem, existam, sejam ampliadas ou deixam de existir, tá? E a questão número 5 fala, né, sobre as alterações que foram feitas no mapa até chegar como é o território brasileiro hoje. E é para vocês falarem as diferenças. O que tem no último mapa que não tem no primeiro? O que tem no primeiro que não tem no segundo, tá?
Prestem atenção porque ele mostra a formação do Brasil até chegar nos 26 estados mais o Distrito Federal, tá bom? Esse é o assunto da primeira semana do PET. Se tiverem dúvida, como sempre, podem mandar mensagens, podem perguntar. O importante é vocês tentarem fixar esses conceitos, estado, território, tá bom? Boa semana de estudos, até mais!